Glórias. Aleluia. Obrigada por trazer ela bem direito do corpo até aqui. Mas que a tua graça, Senhor, a renove, restaura, a fortifique, Senhor, para esta missão que ela veio fazer aqui hoje. Senhor, falar de ti, entregar o recado do Senhor. Amém. Abençoa a tua serva, abençoa o Goep, abençoa os irmãos que estão na direção do trabalho. Nós louvamos por tudo, Senhor, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Nesse lugar. E não sem temor e tremor ao Deus 3 vezes santo. E apesar de que eu conto uma história meio patética da nossa cidade, Rio de Janeiro, eu saí 10 um pouquinho voando de casa, desembarquei meio-dia. Um trajeto que deveria ter durado meia hora, foi quase 2. E desembarquei no aeroporto, falei, me deixa aqui, porque eu vou chegar um pouco atrasada, mas quero chegar, porque continuava os quilômetros de engarrafamento. E nós viemos na toda, nesse sol, a pastora Lúcia quis me dar. Eu falei, não me toca, porque eu estou transpirando toda. Mas não é sobrenatural o engarrafamento. Sobrenatural é o glorioso do Deus Altíssimo, a quem nós servimos. Sabe por quê? Porque hoje amanheci entrevada na cama. A Marta me ajudou a levantar, não é verdade? Eu senti que o mundo espiritual estava se movimentando. E de alguma maneira, o arqui-inimigo do homem, que sempre pretende impedir o que é impedível. Porque quando Deus quer, Deus quer. Aleluia! Glória a Deus. Sim ou sim, Ele permitiu que nós chegássemos correndo, depois de ter esse lado esquerdo todo travado nesses 2 dias, e hoje eu amanheci pior. Mas quem impede quando Deus quer operar? Aleluia. Amém? Amém. E eu quero rapidamente deixar com você uma passagem que já está no meu coração. Meu coração está cheio de passagens de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo continua trabalhando, se glorificando e transformando, nos fazendo conhecê-lo a cada dia mais. E hoje eu quero deixar para a nossa meditação, está no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, conhecidíssimo nosso. Fala da ascensão do fundador desta igreja, do cristianismo, desse culto que nós realizamos. Verdade, Jesus. Fala daquele momento glorioso, quando nosso irmão que nos antecedeu, o pastor, enfatizava a importância, a urgente necessidade, aleluia, de trazer pessoas que precisam conhecer a Deus, não a religião, mas conhecer ao Senhor da nossa fé, aquele que verdadeiramente salva, liberta e transforma um mais miserável pecador como eu. Nesse capítulo 1, versículo 8 de Atos, Jesus está fazendo a última declaração. Ele está dizendo, vocês receberão poder quando vier o Espírito Santo e serão habilitados, acréscimo meu, a serem testemunhas. Ele estabelece um espaço geográfico, Jerusalém, Judéia, Samaria, e vai ao fim do mundo, onde a graça de Deus me permitiu, no final do ano passado, conhecer a Patagônia, Meu Deus. em cumprimento a uma ordem do meu mestre, dada há 12.000 anos atrás, cuja extensão vem até essa tarde. Nós somos testemunhas do que esse Jesus maravilhoso é capaz e poderoso para fazer em qualquer ser humano que sinceramente se aproximar dele. O ato de nós estarmos aqui é porque cada um, no seu momento, no seu habitat, ou numa igreja como essa, como o nosso irmão, ou através de um folheto, ou alguém que simplesmente disse uma palavra de Deus para nós, nós conhecemos ao Deus de quem hoje somos testemunhas. Ele disse, vocês vão receber o poder. O poder vem da tradução de uma palavra, dunamis, uma palavra que fala de dínamo, de dinamite, a força provedora e movedora do Espírito Santo. Jesus falou, virá, e vocês estarão prontos a contar ao mundo as coisas que eu vos tenho feito. Por que a minha ênfase nessa declaração final são de
palavras do Novo Testamento as que eu mais amo. Foi a palavra do nosso mestre ao ser assunto, ao voltar para o seu reino de origem. Porque o nosso irmão disse que veio a esse lugar e aqui conheceu o poder da palavra de Deus. Eu não. Eu nunca havia estado num culto, nunca havia conhecido essa religião. Aliás, digo a vocês, eu repudiava a religião, eu detestava a religião dos evangélicos. Eu cresci no sistema romano, parcialmente, uma parte da minha vida. Aprendi que os evangélicos eram herégicos e excomungados, onde a gente falava lá em casa sobre isso. Desde criança alguém me disse, os bíblias dos evangélicos são excomungados. De quem? Do romanismo, coisa da Inquisição. E nesse contexto, nessa linha de pensamentos, eu recebi uma outra instrução. Desde pequena, a minha prática e forma foi sincrética. Por quê? Eu descendo das duas raças colonizadoras. Recebi a herança romana pela minha mãe e africana pelo lado paterno. Seria longo contar para vocês o que é viver esse sincretismo de trevas, longe do plano completo e perfeito de Deus. Hoje, estando aqui, sentindo essa presença espetacular que está no nosso meio, eu só posso engrandecer aquele que não me encontrou num culto como você que veio convidado essa tarde. Ele me encontrou num ápice ou num âmago de vida, porque eu busquei respostas desde a infância. Com 7 anos, depois da minha avó me entregar no nascimento, 7 anos, me puseram em frente a um altar. E eu não sei se você conhece a forma e prática, o cerimonial do espiritismo do Brasil. A minha avó praticava quimbanda, é uma junção das bandas branca e da negra. E eu fui confirmada, batizada. Depois dela me levantar, na hora que eu nasci, ela gritou pelo nome de Xangô, se alguém conhece essa entidade. E aos 7 anos ela mesma confirmou aquela entrega, fazendo aquele cerimonial, que ainda tenho na memória aqueles medos, aquelas velas, aquelas entidades dando gargalhadas, aqueles tambores batendo, e eu com muito medo. Porém, querido, conhecer o Evangelho faz a diferença. Você pode imaginar a emoção que nós sentimos quando entramos na presença do Deus de luz. Eu vim agora pelo caminho agradecendo, amém, porque hoje eu sirvo ao único Deus, o Deus de luz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Com 13 anos, imaginem, eu já estava participando de candomblé, já estava trabalhando ao lado do Babalorixá, um dos mais conhecidos e famosos na época, onde vinham pessoas, naquela ocasião, muito conhecidas, políticos, artistas, e foi lá no candomblé que as coisas se agravaram muito mais na minha vida. Havia um poder incorporador em mim. 2 forças tomaram a minha frente de corpo, se alguém entende, sabe do que eu estou falando. Os guias de frente passaram a ser pomba-gira e tranca-rua das almas. Mas isso não é o óbvio do ocultismo. No geral, dentro de todo aquele ensinamento, você aprende que tem que ter um de frente iluminado, um de luz, um guia mais claro. Só que essas 2 forças, junto com todas as outras que operam no espiritismo, nas suas muitas ramificações, governavam o meu corpo. 21 anos, nenhuma resposta. Ovelha negra da família, inimiga de Deus. Eu odiava a ideia de Deus. Muitas vezes, nas minhas raivas, nas minhas frustrações, andei pelas ruas e gritava: onde está você? Desce daí que eu me atraco contigo. Você já viu isso no capítulo 14 do livro do profeta Isaías? Sabe de quem foi a ideia de um dia destronar Deus e ocupar o seu lugar, mas nunca conseguiu. Aleluia. Naqueles ódios que foram aumentando a cada passo da vida, eu entrei pelo caminho dos vícios, do alcoolismo. É longa a minha história, duraram 22 anos, conduzida por toda essa sorte de entidades. Mas eu quero contar para vocês o meu fundo de poço. Eu tenho dado muitas entrevistas, muitos têm me perguntado, e com alegria eu quero falar para você que está aqui,
Alguém disse que não tem ninguém de primeira vez, mas o Espírito de Deus fala ao meu coração. Alguém que está aqui. O próprio Deus marcou esse encontro contigo. E Ele hoje quer mudar a sua vida, a sua história. Isso não aconteceu comigo. O meu momento de fundo de poço foi quando uma criança consagrada Iemanjá morre no dia que seu Lúcio, a entidade agora da prática da magia negra, a quem eu servia, entra em demanda comigo. E só espírita para entender o que é uma demanda de um principado-chefe, do orixá-chefe. Aquele principado me declara uma guerra. E 7 dias depois, como eu sabia fazer para as pessoas, eu enterrei a minha criança, que havia consagrado a Iemanjá na beira da praia de Copacabana, 31 de dezembro, meia-noite. O mesmo horror, a mesma tragédia que fizeram comigo, também eu fiz com um neném no ventre. Eu pus a mão, chamei a dona das águas e disse: é tua. Aos 7 dias de tentativa de abandono, vou contigo. Ou Iemanjá, ou Tranca-Rua, ou Lúcifer, como ele se apresentaria depois, mata aquela criança. Porque Jesus denunciou a tarefa desse, que veio roubar, matar e destruir. E nós glorificamos a quem o denunciou, porque ele culmina Aleluia, essa declaração dizendo: mas eu vim para que vocês tenham vida. Aleluia. Oh, Glória a Deus. E a tenham em abundância. Eu não sabia disso. E é um horror saber. Eu me proponho voltar outro dia aqui e que nós convidemos, vamos encher esses bancos como na primeira vez que eu estive, lembra? Havia muitos queridos e nós precisamos contar essas coisas, porque milhões estão sofrendo o terror noturno. Quantos aqui têm pesadelo? Vêm vultos, ouvem vozes, tem a sensação de que alguém está te observando, tenta se mover à noite na cama, levita, busca, bate, procura em lugares onde nunca encontrarão respostas. Eu vivi isso tudo. E cheguei buscando solução à magia negra. E não pense que isso é uma brincadeira. Ao entrar ali, a forma ritual, o pentagrama, velas preta e vermelha, espere em Deus que ninguém aqui tenha vivido essa experiência. Culto com o rosto em terra, diferente de um lugar como esse, onde você sente paz, onde você sente a presença do fundador do cristianismo. Ele disse: quando se reunirem 2, olha que quórum mínimo ele estabeleceu, 2 se reunindo no meu nome, eu venho à reunião. Aleluia. Aleluia. Por isso que eu não quis perder, amém? Amém. Mas o que aconteceu, eu sempre fui clarividente, sempre vi as entidades como estou vendo você. E quando eu olho para trás, eu conheci entrar, materializar. Você já viu o marginal quando tem ódio, escarnecedor? Bem, ele não tinha chifres e nem tinha rabo, mas ele usava uma calça preta e um cordão que simbolizam as 7 linhas do espiritismo. De repente eu tomei um susto e vi saindo daquele quarto escuro uma mulher com uma capa preta. Imagine no escuro, todas as luzes apagadas, todo mundo de preto, aquela mulher com aquela capa, aquela coroa de ouro, um tridente numa mão e um punhal na outra. Ali estava incorporado Lúcifer, o principal dos demônios. E ele veio na minha direção e disse: você, e me convidou para um pacto. E eu digo para você que lá ninguém se atreve a dizer não. E eu passei a trabalhar para Lúcifer, o principal dos demônios. Conheci a arte amada de destruir uma família, de destruir um casamento, ou de juntar um adúltero com uma prostituta. Conheci a arte de transformar um homem em homossexual, ordenando demônios aos quais tenho tanta vergonha disso. Tenho dito a Jesus várias vezes que eu não queria mais contar. Quanto mal, quantas mortes, quanta violência. Aquelas forças que entravam e governavam a minha vida provocavam, meu querido Deus. Por isso eu hoje amo a Jesus. Eu hoje sirvo a Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz: o povo que estava sentado em trevas. Eu sou o contexto desse versículo.
também sei das palavras de Jesus, quando ele fala lá na casa de Zaqueu, que o Filho do Homem veio salvar e buscar. Aleluia. Eu passei a praticar a magia dele. E foi no meio de um ritual que uma mulher veio me pedir para matar uma evangélica. E o Deus Todo-Poderoso, cujos olhos percorrem a terra. Aleluia, E Jesus. nesse momento ele está Glórias ao teu olhando nome. com Aleluia. bondade e misericórdia. Tu és santo. Eu tenho certeza que ele me viu lá no império de Satanás, projetando destruir a vida de uma serva de Deus. Só que eu não sabia, minha amada, que macumba não pega em servo do Deus. Aleluia. Glória a Não Deus. vale encantamento, não vale adivinhação. Eu não aprendi isso numa igreja evangélica. Aprendi numa gira de voodoo. E veja a importância do testemunho que nós mencionamos, de Atos 1:8. O testemunho que o crente dá na sua casa, no seu dia a dia. Aquela mulher se aproxima de mim, eu sabia que seu Lúcio matava. E quando ela disse, eu quero que você mate uma crente, eu gostei, gente. Eu gostei. Porque alguém tinha me ensinado que, por causa dos evangélicos, os nossos orixás não podiam governar Glória a a terra. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Você tem valor, minha irmã, você tem valor. Enquanto você estiver fincada na rocha, Satanás jamais governará a Petrobras, nem o Rio de Janeiro, nem o Brasil. Aleluia. Glória a Deus. Porque o teu Deus é fiel. Ele é fiel, gente. Eu aprendi isso antes de conhecer a Bíblia, o livro. Aquela mulher vem e me diz, mata uma crente fanática. E eu odiava os crentes. Ela disse, a minha vizinha só vive rezando. Era uma crente de oração. Ela disse, a minha vizinha só vive cantando música de igreja. Era uma adoradora. Aleluia. Olha, eu ouvindo aquilo e do lado de seu Lúcio, eu estava cambonando ele naquela madrugada. E eu vi o ódio que ele tem dos crentes que oram, que cantam. Ela disse, a minha vizinha só vive dizendo aleluia. Eu olhei para ele, eu vi isso aqui levantar de ódio, incorporado naquela mulher. Sabia, querida, Satanás não suporta ouvir louvor, adoração, aleluia, graças a Deus. Ponha isso na sua boca, enche a sua boca de agradecimento, de Aleluia. aleluia. Glória a Que Deus. o inimigo cai por terra. Sabe por quê? Porque Deus habita no meio dos louvores. Aleluia. Dele. Amém? Amém? Amém. E ele, olha, ele se glorifica. E sabe o que ele faz? Ele devolve a glória para o povo dele. Sente uma alegria nessa noite, nessa manhã, desculpe, ou nessa tarde. O que aconteceu? Ela disse para mim, mata. E eu ia matar. Deus é testemunho. Se pudesse, se não fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se não fosse o exército de anjos que acampam-se ao redor de cada crente, se não fosse a palavra fiel, do Deus fiel. Aliás, a Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras, o Senhor manda dizer a você que a promessa que Ele te fez, minha irmã, Deus não esquece não. Deus não é homem, Deus não é filho de homem. Aliás, só tem uma diferença entre Ele e nós. Os nossos pensamentos nem sempre são os deles. Os caminhos que nós optamos nem sempre são os deles. Mas aquela mulher dizia, mata. E eu cheia de pensamento, eu vou matar. Sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, se ele me pedir um bode, um cabrito, o que ele pedir, eu vou girar e vou acabar com esses crentes. Você pode imaginar quem é o seu Deus? E hoje eu estou aqui só para dizer que não há Deus como Deus dos crentes. Aleluia. Não há rocha como a rocha onde os crentes estão firmados. Não há Salvador, minha amada. Aquela mulher disse, mata. E eu estou esperando aprender. Só que de repente ela falou uma palavra. Ela disse, ela só vive dizendo, é uma fanática, que eu tenho que aceitar a Jesus. Meu Quando Deus. ela falou essa palavra de 5 letras, gente, eu me arrepiei toda. Eu senti uma coisa, já senti
Oh, glória a Jesus. Esse nome é dunamis mesmo. Esse nome tem poder. Aleluia. Aliás, a Bíblia diz que Deus exaltou esse nome soberanamente. Oh, glórias Glória a a Deus. Deus. O pôs acima de todo nome não chega perto do poder desse nome. Olha, eu estou falando do quartel-general, de um principado chamado Lúcifer. Quando ela disse Jesus, ele foi jogado para trás. Pega aquela capa preta, ele se cobre e disse: chega, não adianta me pedir nada. Eu não posso tocar naquela Meu mulher. Deus, aleluia. Ele não pode tocar em você, minha irmã. Ele não pode tocar em você, minha irmã. Vai para a presença do teu pai que você vai ver o voodoo se transformar em bênção. Porque Deus é especialista. Vai virar testemunho de glória. Vai virar poder de Deus na sua Aleluia. vida. Aleluia. Aleluia. Então, na hora eu pensei: quem será o orixá desses evangélicos? Quem será o guia desses crentes? E na hora, no meu coração, eu pensei: o guia mais forte eu quero para mim. Você quer o guia mais forte? Aleluia. Ele está aqui. Ele é o Senhor Jesus Aleluia. de Nazaré. Glória a Deus. Um dia depois eu tentei sair. Aquilo entrou na minha mente. Olha, sem pregação de Bíblia. Um dia eu olhei para um ritual e pensei: não quero mais isso. Não quero. Houve lá um movimento, um trabalho, uma oferenda e mata uma pessoa. E alguém disse: você conseguiu. É horrível. Fui para casa e disse: não quero mais. Joguei tudo Graças a fora. Deus. Tudo fora. Mas eu usei uma forma e prática do espiritismo. Eu despachei tudo no rio. Se tem algum espírito, aí tem. Quando eu volto para casa, eu escutei o pai. Chutou a porta do meu quarto. E ele entrou materializado. Apontou no meu, com ódio. E disse: eu sou o diabo. Eu nunca tinha acreditado nessa história. Sabe que isso era conversa de religioso estúpido. Que diabo? O diabo é o homem que é ruim, fica acusando o coitadinho do diabo de todos os erros dele. Você já viu esse filme, né? Deus, quando eu falava de Deus, que Deus? Dizia: Deus sou eu, ó. Eu sou Deus, eu sou Deus. Eu decido o meu destino. E Deus para mim está aqui. Filosofia do meu pai. Só que agora ele apontou e disse: eu sou o diabo. Ele disse: você é minha escrava. E disse: nenhum escravo me deixa assim. Se tentar me abandonar, eu te levo para o inferno. Eu nunca acreditei no inferno. Eu estou diante do Espírito Santo. Mas eu estou aqui para te dizer, eu corri esses quilômetros, para te dizer que existe isso tudo. Existe um Deus Todo-Poderoso. Existe o diabo. E existe o inferno. Só que eu vou te dar uma boa notícia. Aleluia. O inferno não foi preparado para nenhum dos queridos que entraram nesse lugar, mas para o próprio Satanás e para os seus anjos. Só que tem uma alternativa, amada. E para todo aquele que faz a vontade do maligno. Ele apontou no meu rosto. Eu tinha poderes. Eu tinha poderes hipnóticos, telepáticos, de premonição, clarevidência. Eu tinha poderes de projeção. Não sei se você sabe, eu saía do meu corpo. Concentrei os meus poderes e disse: nunca mais eu vou te servir. Eu achei que fosse da maneira que eu gostaria, ou quando eu decidisse, mas não é, meu amado. Não é, querida. Todo ser humano precisa de um libertador. Aleluia! E ele marcou essa tarde. Eu já vou terminar. Eu disse: nunca mais eu vou te servir. Glórias a Deus que me deu esse ânimo. Que milhões de pessoas que estão servindo aos orixás, aos exus, à prostituição de Pombagira, não tem essa força para dizer: eu não te quero mais. Precisa do dunamis de Deus, do poder Aleluia, do Espírito Santo, da pregação da palavra. Eu disse: nunca mais eu vou te servir. Ele me agarrou aqui. Eu comecei a ser sugada por um buraco dentro do chão. Me pareceu ter 1 milhão de metros. Eu estava caindo para o inferno. Você já escorregou no lodo. Eu descia vertiginosamente. Eu tentava me desvencilhar, mas fui caindo, descendo. De repente ele disse: olha lá o seu cadáver. Eu vi meu corpo morto com os olhos arregalados.
vai para um cemitério e a tua alma estará eternamente no inferno. Meu Deus. Porque o salário do pecado, a Bíblia diz, é morte. Mas o dom gratuito do Deus Altíssimo é vida eterna. Aleluia. Na pessoa bendita do Filho unigênito que Ele mandou em carne a esse mundo. Eu sabia que nunca mais voltaria para o meu corpo. Cada vez que nós ouvimos notícia da morte de um famoso M.N. House, Michael Jackson, a notícia das mortes que vão acontecendo, a perspectiva de morte daqueles que estão muito graves, eu sempre penso, Deus, para onde terá ido aquela vida? Eu sabia, porque na morte, meus queridos, a consciência não cessa. Eu raciocinava no inferno, eu me lembrava do que tinha que fazer no outro dia. E numa fração de segundos um pensamento veio na minha mente dentro. Porque eu já tinha pensado lá no inferno que a reencarnação era uma mentira. Não existe, amado. Tinha pensado na teoria do purgatório, que tinham me ensinado na infância. Não existe. Aliás, a Bíblia é esclarecedora. Ela diz que a homem está ordenado morrer. E logo vem o juízo. Com a mente que o homem morre, você sabia, ele vai se levantar com o coração, os pensamentos, e com a perspectiva que ainda vai fazer alguma coisa no outro dia. Mas o juízo é o próximo passo. Não me perguntem como, numa fração de segundos, um nome veio Deus. Eu pensei, se existir um Deus maior do que Lúcifer, e se esse Deus me salvar agora, eu vou ser escrava dele. Na hora eu olhei para cima. Eu vi o céu. Querido Jesus, lá de dentro, amado, saiu alguma coisa, me parecia um cometa, essas estrelas mutantes. Só que aquela luz veio na minha direção em segundos, pôs-se entre mim e Lúcifer. Ele me largou na hora, ele foi jogado longe por terra. Sabem quem era? Era um homem brilhante como o sol. Ele resplandecia com uma luz e coisa assim, de braços abertos. Lúcifer caiu por terra. E Jesus de Nazaré, o Deus que eu odiava, o Deus que eu blasfemava, o Deus que eu fazia tudo contrário à sua vontade, Ele não me aceitou como escrava. Pensem, me trazer para um culto como esse, com pessoas idôneas como vocês, profissionais do melhor gabarito. Sabe o que ele fez? Ele me deu o direito. Eu sou filha do Aleluia. Deus de vocês. O meu pai se chama Senhor Jesus de Nazaré. Ele tinha uma chave na sua mão. Ele abriu aquela prisão. Gente, ele arrancou a venda dos meus olhos, soltou as algemas. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Um documento de liberdade. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. De tal maneira que não hesitou em morrer de braços abertos, derramar a última gota de sangue por mim e por você. Fica de pé um instante. Só um instante. Eu quero chamar aqui na frente depressa pessoas que queiram conhecer esse Deus. Pessoas que querem ser libertas por esse Deus. Pessoas que estão passando por opressão, por obra maligna. Pessoas que têm fobias, medos. Pessoas que têm sido travadas nas Meu Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. Ele ainda está dizendo, eu sou o Espírito caminho, a verdade e a Santo. vida. Glória a Deus. Ele ainda está dizendo, ninguém vai ao Pai senão por mim. Aleluia. Você não será feliz sem Jesus. Eu bati em todas as portas, eu procurei em todos os caminhos, e agora não